tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso aulão de segurança. Esse conteúdo faz parte das ações da 19ª Campanha de Segurança da População com a Rede Elétrica, uma iniciativa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia, ABRAD, e suas 42 distribuidoras associadas. Nesse ano, a campanha tem o mote Movimento Zero Acidentes com a Rede Elétrica. A segurança começa por você. E nesse aulão especial, também marca as ações do Agosto Vermelho, mês de mobilização nacional para reforçar os alertas sobre os riscos com a rede elétrica. Mesmo com a redução do número total de acidentes em 2024, as mortes aumentaram. Por isso, mais do que nunca, é hora de levar informação para todos os cantos do país. E esse conteúdo foi pensado especialmente para você que trabalha na construção civil ou que deseja fazer sua obra em casa com segurança. Hoje vamos falar sobre os riscos invisíveis, mas muito perigosos, relacionados às atividades próximas à rede elétrica. Vamos mostrar situações reais, responder dúvidas frequentes e te ajudar a entender a como identificar e analisar riscos mesmo antes de começar a obra. Porque segurança não é só usar EPI, é também ter informação. Para começar, eu quero apresentar a vocês os nossos convidados que vão participar aqui, falando sobre os cuidados necessários que podem ser simples, mas que salvam vidas. Cristina Garamboni, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da ABRAD. Gleison Pereira, especialista em segurança do trabalho da CPFL Energia, e Leandro Piovesan, influenciador do canal Eu Sou Pintor. Todos bem-vindos. Obrigada, Juliana. Obrigado. Obrigado, é um prazer estar falando com vocês aqui. Bom, então a primeira pergunta nós vamos direcionar à Cristina da ABRAD. E nós queremos, Cristina, que você explique para a gente qual é o objetivo da Campanha Nacional de Segurança e por que ele é tão importante para a ABRAD, para as distribuidoras de energia e para a população. Obrigada, Juliana, obrigada pela oportunidade aqui da gente esclarecer, falar um pouco sobre a campanha. Então, o Agosto Vermelho, ele é uma das ações que integra a 19ª edição da Campanha Nacional de Segurança para a Prevenção de Acidentes com a Rede Elétrica. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque, infelizmente, só para você ter uma ideia, ano passado, 257 pessoas morreram no Brasil por conta de acidentes com a rede elétrica. E acidentes que a gente pode prevenir. Então, a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e em parceria com as 42 distribuidoras, né, das suas associadas, das 42 distribuidoras que atuam em todo o Brasil, considera que é importante a gente falar sobre esse tema, porque nada é mais importante do que a vida. Então, enquanto a gente acredita que o sucesso da campanha vai ser quando a gente zerar, a gente não pode admitir nenhuma vida perdida. Então, por isso, essa nova edição, ela tem o slogan, né, Movimento Zero Acidentes, a segurança da rede elétrica começa por você. E a gente acredita, né, um pouco até na linha do que você falou, que além de EPI e boa vontade, né, a gente precisa levar informação e consciência. Por quê? Porque muitas vezes basta uma pequena distração para você colocar a sua vida em risco, a vida de outras pessoas e até de acidentes fatais ou graves. Então é isso, a gente quer levar informação, consciência para zerar o número de acidentes. Excelente, Cristina. Muito obrigada por esclarecer essa causa tão nobre que a ABRAD e as suas distribuidoras promovem anualmente. E agora a gente quer ouvir o Gleison, especialista em segurança do trabalho da CPFL. Gleison, como que a gente pode, então, mapear, analisar os riscos durante uma obra, principalmente em obras menores, mais informais? E como que isso funciona na prática?
Olá, Juliana, Cristina, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar então de prevenção. Bom, uma boa análise de riscos consiste em avaliar o local e a forma com que a atividade será realizada. Se existe rede de energia elétrica e se a distância é segura para se trabalhar sem o risco de um choque elétrico. Também faz parte dessa análise o tipo de material ou ferramenta e suas dimensões para evitar uma aproximação indevida com a rede elétrica. Deve-se tomar muito cuidado ao montar andaimes, escadas nas proximidades dos fios condutores elétricos, e essa orientação se estende também às operações de máquinas, veículos e equipamentos sobre a rede. Toda essa avaliação ela deve ser feita antes da obra começar, e se houver qualquer dúvida, é importante consultar a distribuidora local para que medidas de prevenção sejam adotadas caso necessário. Durante as atividades de construção, pintura, manutenção predial em geral, deve-se ter muita atenção a manusear calhas, vergalhões, cabos extensores de rolo de pintura ou qualquer outro material, pois a aproximação desses materiais com a rede de energia pode causar graves acidentes aos profissionais. Seguindo essas orientações e tendo muita atenção, é possível realizar essas atividades com muito mais segurança. Muito obrigada, Gleison. É importante, né, anotar todos esses tópicos que você trouxe aqui para a gente. E agora a gente quer falar com o Leandro, né, que é um influenciador, tem um canal no YouTube com uma audiência bastante significativa, e a gente quer ouvir, né, já que a gente está falando aqui de obras, de construção civil, obras menores, pela sua experiência, né, em pintura. Você pode comentar para a gente como que você lida com isso no dia a dia, com o fator segurança? Bom dia, Juliana. Bom dia, Gleison, Cristina. Um prazer estar falando com vocês, né? Através da Brad aí, é um prazer estar podendo conversar sobre segurança na obra. E a gente tem um trabalho nas redes sociais já há mais de 10 anos, né? Levando informação, conhecimento, informação para o pintor profissional. Então a gente conhece pintores do Brasil inteiro, né? Grupos de pintores, enfim, toda essa jornada que a gente vem traçando junto com o pintor, sempre tem acompanhado mais de lado a parte da segurança. A parte da segurança sempre fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque a gente está acostumado a falar sobre valorização, a gente está acostumado a falar sobre finança, sobre gestão do negócio de pintura, mas se fala muito pouco sobre segurança. E o momento quando a gente fala de segurança é quando acontece um acidente. Infelizmente, o pintor profissional, que é a área onde eu posso falar melhor, onde sofre muitos acidentes no Brasil inteiro. Desculpa. E a gente tem visto muitos profissionais, infelizmente, né, não poder voltar para casa, ter acidentes graves, acidentes pequenos, e justamente pelo que a Cristina falou, a falta de informação e de consciência, né? É uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo que compromete toda a nossa vida, né? Toda a nossa carreira profissional. Então, assim, quando a gente chega numa obra hoje eu tenho uma consciência muito diferente do que eu tinha antes, né? Eu venho da linha dos meus pais, lá trabalhava com meu pai, era pedreiro, né? Vivenciei toda essa trajetória com pintores profissionais, e a gente não se preocupa. O profissional de pintura, ele não se preocupa. O profissional de obra, eu posso dizer, ele não se preocupa com a segurança. Ele está preocupado com tantas outras coisas, mas a segurança fica em segundo, terceiro, quarto plano, por falta de informação e por falta de consciência mesmo. O que eu vejo? É importante a gente falar sobre o assunto. É importante a gente trazer quanto mais informação para o profissional, melhor, para que ele volte para casa em segurança. E não faz parte também do nosso plano de trabalho, quando a gente vai começar um serviço, avaliar a segurança, né? Então é fundamental, além de todo o trabalho que o pintor profissional hoje tem, porque se a gente for olhar anos atrás, o comportamento do pintor ou do profissional de obra era muito diferente há 10, 15, 20 anos atrás do que hoje. Pelo excesso de informação que a gente tem hoje nas mídias sociais e no mundo em geral, o profissional ele precisou se adaptar, profissional de construção civil. Então ele precisou ser mais completo do que ele era antes.
no sentido de saber atender bem o cliente, saber isolar o ambiente, saber organizar uma obra, saber atender o cliente, muitas vezes ser até um psicólogo para o cliente. Então, o profissional de construção civil, ele precisa ser mais completo. Então, ele tem uma agenda que ele precisa anotar várias coisas hoje. E uma das coisas que tem que estar ali em primeiro lugar, se não uma das primeiras dessa lista, tem que ser a avaliação na segurança. Então, nesse checklist que o profissional faz na hora de iniciar um trabalho, de começar um serviço de pintura, é avaliar os pontos de risco na parte de segurança em geral, né? A gente fala em segurança geral. Nesse caso que a gente está falando, é sobre os riscos da rede elétrica. Então, numa fachada, principalmente, precisa avaliar, será que a pintura que eu vou fazer, que eu vou realizar, traz algum risco à minha saúde e às pessoas que estão ao meu redor? Será que esse trabalho que eu vou começar na área interna tem a parte de energia ali, está tudo correto? Será que eu vou poder ligar os meus equipamentos com segurança? Não vou levar nenhum risco para a minha saúde e para as pessoas que estão ao meu redor? Então, acho que o mais importante é a gente levar essa conscientização para o profissional de obra, para que ele avalie e coloque junto do checklist que ele já tem de tantas coisas que ele precisa fazer numa obra, é colocar essa informação. Preciso cuidar da minha segurança e das pessoas que estão ao meu redor. Excelente, Leandro, excelente essa preocupação mesmo, né, com a própria segurança e com a segurança do entorno, né? E voltando para a Brad, Cristina, a gente queria te perguntar, né, por que que os acidentes com a rede elétrica continuam acontecendo? Pois é, Juliana, o que que a gente vem percebendo, tá? E eu queria chamar a atenção aqui de dois fatores em especial. Primeiro, às vezes por falta de orientação técnica. Então, assim, acho que o Gleison, o Leandro deram aqui, né, orientações e falaram sobre esse tema. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Que quem ocupa um cargo de supervisão, ou mesmo se você vai fazer qualquer coisa perto da rede elétrica, né, você pode ser um profissional, mas não ser um profissional, né, que tenha recebido as orientações, uma formação sobre esse tema. Então é isso, é preciso buscar orientação técnica sobre o tema. E muitos acidentes, alguns até fatais, acontecem por atividades assim, rotineiras, aparentemente fáceis. Ah, eu vou dar aquele jeitinho. Gente, e só precisa acontecer uma única vez. Então é muito importante a gente chamar essa atenção. E outra, porque muitas vezes a pessoa está até acostumada, né, com aquela atividade, mas ela se distrai, ela não está plenamente presente. Então, assim, o profissional está seguro, acha, eu já fiz isso antes, eu dei esse jeitinho antes, e acaba acontecendo uma fatalidade ou um acidente grave com ele ou com uma pessoa que está, enfim, perto dele. Então, assim, o que eu queria aqui chamar, né, falar aqui com vocês diretamente é essa questão de que basta uma única vez, que a gente precisa ter presença, né, saber o que está fazendo, porque nada é mais importante do que a vida humana, do que a saúde, do que a segurança, né? Então, acho até que, né, o Leandro falou, né, que das orientações, né, que às vezes a gente se preocupa, claro, o trabalho remunerado, com outras questões, mas segurança em primeiro lugar. Eu acho que o dia que a gente conseguir que no Brasil ninguém, né, que não seja uma vida perdida por isso, a gente saber que as pessoas estão voltando em segurança para suas famílias, para os seus lares, eu acho que esse é o nosso objetivo, aí que a gente vai achar que o nosso, né, trabalho foi feito. Então é isso, o objetivo aqui da gente é que zerar o número de acidentes com a rede elétrica. Excelente, Cristina, um critério, né, um padrão, um cuidado mesmo, né? E como você falou, às vezes o mais corriqueiro pode ser o mais prejudicial, né, para a vida. E a gente queria voltar então para o nosso especialista da CPFL Energia, o Gleison, em segurança do trabalho. A gente queria que você mencionasse algumas iniciativas, programa ou ação que pode fornecer orientação, né, a profissionais da construção civil, pedreiros, mestres de obras, pintores,
que possa ser útil para garantir essa segurança que nós estamos falando aqui durante a obra. Perfeito. Em complemento a tudo que o Leandro trouxe também, né, que a Cristina trouxe com relação a buscar os acidentes zero, todas as distribuidoras de energia do Brasil, elas possuem campanhas de segurança e realizam todos os anos essas campanhas de conscientização. Na CPFL, por exemplo, nós temos a campanha Guardião da Vida, e nessa campanha é um canal de atendimento via WhatsApp, para tirar dúvidas e orientar a população em geral e os profissionais da construção civil, principalmente, com relação à aproximação indevida com a rede de energia elétrica. Precisamos entender que a energia é um bem essencial e que não é um problema. O problema é quando eu não tomo cuidado e me aproximo dessa fonte de energia sem a precaução adequada. Quando o assunto é segurança com a rede elétrica, especialmente em obras de reformas, é fundamental que os profissionais de construção civil tenham acesso a informações claras e confiáveis. É aí que entram iniciativas como a campanha Guardião da Vida. Então, aqui na CPFL, o Guardião da Vida é uma campanha permanente que promove a conscientização sobre os riscos das atividades realizadas próximas à rede elétrica. O objetivo é levar às pessoas mensagens claras de prevenção, mostrando as dicas e formas mais seguras de realizar essas atividades. Então, o Guardião da Vida, ele fala diretamente com quem está na linha, seja em obra, pintura, atividade agrícola, poda de árvore, até mesmo dentro de casa. Tem muitas dicas importantes lá no site. E desde o ano passado a gente tem mais um aliado da campanha, que é o Guardião no Zap. É um canal de atendimento onde qualquer pessoa pode acionar para tirar dúvidas sobre a segurança elétrica de forma simples e rápida. O contato do Guardião no Zap é o 19 20 42 15 72. Para a CPFL, a segurança é um valor inegociável, está presente em tudo que a gente faz. E o Guardião é uma forma que encontramos de levar essa mensagem à população, tirando todas as dúvidas com relação aos riscos. Então, nós acreditamos que o conhecimento, Juliana, Leandro e Cristina, ele com certeza pode salvar vidas. Eu vou repetir o número aqui, tá? 19 20 42 15 72. A informação pode salvar vidas. E juntos aqui a gente é responsável por levar essa informação para as pessoas. Obrigada, Gleison, por dividir também essa campanha, essa iniciativa, com certeza muito útil para a população e para os profissionais. E agora, para a gente finalizar a nossa rodada de perguntas aqui do nosso aulão, a gente queria finalizar com o Leandro. E, Leandro, a gente queria saber se você tem algum exemplo seu ou de algum amigo seu pintor do que fazer ou do que não fazer, né? Ou seja, um bom exemplo durante uma obra. Do que pode ser um bom exemplo ou do que não pode ser um bom exemplo durante uma obra. Se você tem algum caso real para dividir com a gente aqui. Olha, casos reais a gente tem inúmeros mesmo. Até por conta desse contato que a gente tem com tantos pintores, né? E as histórias que a gente vivencia, né? A maioria, infelizmente, são histórias tristes, né? Posso até dar um exemplo do seu Vanderlei, lá de Brasília, um pintor profissional que tem 2 filhas, e ele, por um descuido, ele acabou sofrendo um acidente, né? Por falta de informação, de conhecimento, né? De orientação, conscientização. E, infelizmente, a gente precisou se mobilizar. Então, pintores do Brasil inteiro se mobilizaram para ajudar o seu Vanderlei, porque ele precisou de cuidados permanentes. Então, até o restante da vida dele, ele precisou de cuidados. E aí, conversando com ele, né, por um momento a gente pôde conversar, bater um papo ali, e a gente viu que ele falou: Leandro, um descuido bem pequeno, a gente não imagina que vai acontecer com a gente. É o que todo mundo fala, né, quando sofre acidente, infelizmente. Eu não imaginava que seria um descuido tão pequeno, causava um acidente tão grande, né? E realmente o que o Gleison falou, a rede elétrica ela é um bem para a nossa vida, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A rede elétrica é um bem para a nossa vida. O que a gente precisa é saber usar da maneira certa. Eu tenho exemplos, depois de um ano, 2 anos mais ou menos para cá, eu comecei a mudar a minha mentalidade com relação à rede elétrica.
Eu comecei a enxergar a rede elétrica com respeito. Eu acho que essa é a palavra certa. A gente tem que analisar com respeito. Vou começar um trabalho, eu sempre me preocupo muito hoje, muito mais do que antes, porque hoje eu tenho informação e eu tenho a conscientização. Então, a gente vai iniciar um trabalho, primeira coisa, plugs. Na fachada, no trabalho, a gente faz muita fachada pelo Brasil, né? Então, primeira coisa que a gente se preocupa, o plug, será que tem a tomada adequada para a gente fazer uma ligação? Segunda coisa que eu me preocupo, a rede elétrica, será que é segura para eu fazer o trabalho? Porque a gente chega a fazer trabalhos, 100% das fachadas que a gente faz, a gente não conhece as pessoas, não conhece a casa. Muitas vezes a gente não conhece nem a cidade e o bairro. Então, a segunda coisa que a gente pensa, a rede elétrica da casa é segura para eu fazer o trabalho? Né? E aí, depois disso, a gente vai tentar fazer um trabalho mais seguro possível. Hoje, eu precisei até investir em um gerador de energia, porque, infelizmente, tem situações que a gente chega para fazer o trabalho e não tem condição. Tem aquela famosa gambiarra na casa, né? Fios que não estão adequados, né? Fios antigos ainda, fiação antiga, ligações antigas, ligações mal feitas. Muitas vezes a gente vê uma condição precária, né? Até chegar ao ponto da gente falar, não vai dar certo, vou ter que colocar o meu gerador para funcionar. Agora, falando de boas práticas que a gente tem visto também, o legal é que a gente tem visto muitos profissionais entendendo essa mensagem. Então, a gente recebe, vira e mexe, a gente recebe, Leandro, aquela dica funcionou. O Gleice está falando aí da Guardião no Zap, então a gente tem levado essa mensagem também para os pintores, né? Esse número do Guardião no Zap para pintores do Brasil inteiro, quando a gente vai fazer palestras, enfim. Então, a gente tem visto a mudança aos poucos. E aos poucos, né, de grão em grão, a gente vai conseguindo levar essa mensagem de conscientização para pintores no Brasil inteiro. Não é fácil, né? O nosso sonho, o meu sonho também, é a gente poder ver zerado essa lista, né, de pintores sem acidente. Não quero mais poder pegar um WhatsApp, um grupo aqui, ver pintor, pintor sofreu acidente, pintor lá não sei aonde do lugar do Brasil sofreu um acidente. A gente não quer mais, né? Então, o mais importante é a gente levar essa mensagem, continuar levando essa mensagem para que os profissionais de todo o Brasil possam se conscientizar, né? Mais uma vez o que a Cristina falou aqui, informação e consciência. Os profissionais precisam ter informação e consciência. Deixa eu só complementar aqui rapidinho. Existe um mito na pintura disso de muitos anos. Desde que eu comecei praticamente na construção civil, muitos profissionais dizem assim, quando vou fazer uma pintura de uma fachada, eu gosto de usar o rolo, o extensor, né? Tem um extensor e um rolo de pintura, que a gente faz a pintura na fachada. Eu gosto de usar o de lã de vidro, porque ele não conduz energia. E eu aprendi isso, e eu sempre ouvi, desde quando era novo, comecei na construção civil, muitos profissionais falarem a mesma coisa, seguir a mesma linha. O extensor de lã de vidro não conduz energia. E eu vou dar 3 motivos para provar que isso é mentira. É fake, né? Fake news. Uma delas, o extensor, ele realmente não conduz energia, a lã de vidro. Mas o extensor, se ele tiver com umidade interna, então às vezes ele ficou armazenado num ambiente úmido, ou a própria mão do profissional aqueceu ali e deixou gotículas de umidade dentro desse extensor, ele vai conduzir energia. A segunda coisa, a tinta seca que vai sujando o extensor, ela também conduz energia. E a terceira coisa, se esse extensor estiver fazendo uma pintura cerca de 50, 60 centímetros próximo da rede elétrica, ou seja, a mão do profissional estiver próximo da rede elétrica, ela vai puxar por indução. Então, o rolo está aqui, ela vai puxar, como se fosse um ímã.
Então, essa indução vai causar uma descarga elétrica para o profissional de pintura. Então, apesar de muitas vezes a gente achar que uma ferramenta, uma técnica, um procedimento está correto, a gente ainda assim precisa avaliar e reavaliar se esse conhecimento é realmente verdadeiro e ele funciona para aquilo que eu vou fazer, para aquele trabalho que eu vou realizar. Então, para a gente prestar muita atenção, o profissional precisa se atentar quanto aos riscos da rede elétrica e sempre, mais uma vez, buscar informação e se conscientizar. Excelente, Leandro, excelente contribuição, excelente exemplo. Muito obrigada por dividir conosco, né, enfim, toda a sua experiência no ramo aí de anos de atuação. Com certeza, informações valiosas, como a Cris reforçou, o Gleison também, né, é informação, né, o que os nossos profissionais precisam é estarem informados e cientes, né, de todo o passo a passo e de todos os itens de prevenção e segurança. Então, né, vamos recapitular agora as 3 mensagens mais importantes desse vídeo, desse nosso aulão aqui de segurança com a rede elétrica na construção civil. A primeira, quando se trata de eletricidade, o risco é invisível. Pode parecer que a rede elétrica está distante o suficiente, mas é preciso avaliar com muita cautela, porque o risco pode estar mais perto do que você imagina. Segundo, uma análise de risco simples pode evitar acidentes graves. Terceiro, a distribuidora de energia está à disposição para orientar você. Procure a distribuidora de energia que atende a sua cidade. Certamente ela possui os programas e canais de atendimento que podem te ajudar com todas as dúvidas que você tiver. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série. No próximo episódio, vamos mostrar as boas práticas e atitudes simples que salvam vidas nas obras. Até lá! Compartilhe esse vídeo com seus colegas e familiares e siga a Abrad nas redes sociais para saber mais sobre a campanha de segurança Movimento Zero Acidentes com a Rede Elétrica. A segurança começa por você. Obrigada a todos.